A cantora e compositora Rita de Cássia, de 49 anos, morreu em decorrência da fibrose pulmonar. No caso dela, sem causa conhecida. A doença atinge cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. E os sintomas mais comuns são a falta de ar, cansaço e tosse seca. Hora do quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre esse assunto que a gente ouviu tanto, né, nessa última semana principalmente, aqui no estúdio eu recebo a doutora Gerlânia Simplício, que é pneumologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, agradeço, Bruno, a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto. Se você nunca tinha ouvido falar sobre fibrose cística, fibrose pulmonar, tem dúvidas sobre essa temática? Aproveita, manda uma mensagem pra gente. O nosso WhatsApp está sempre aberto para receber a sua dúvida. O WhatsApp e o @Correio TV também. É o 991050400. Você vai mandando mensagem pra gente. Quem sabe até compartilhando alguma experiência, algum caso próximo na família, com amigos. Enfim, manda aí pra gente no 991050400. Antes de qualquer coisa, doutora, acho que é super importante o pessoal de casa entender o que é a fibrose pulmonar. Explica pra gente. Então, a fibrose pulmonar idiopática, que foi a causa da morte da cantora Rita, é uma doença, na verdade, considerada uma doença intersticial, uma doença que acomete os tecidos pulmonares. E nós sabemos que os pulmões, eles são responsáveis pela oxigenação. Na fibrose pulmonar idiopática, o tecido pulmonar, ele é substituído por um tecido de fibrose, por um aumento de colágeno no tecido pulmonar, e aí começam as trocas gasosas ficarem prejudicadas, porque o tecido normal dos pulmões, ele vai ser substituído por cicatrizes, por fibrose. E aí vem um dos primeiros sintomas mais importantes da fibrose pulmonar idiopática, que é a falta de ar, o cansaço, a dispneia, a dificuldade em realizar algumas atividades, que às vezes são atividades maiores, e depois, ao longo dos anos, essas atividades também, as menores, vão ser prejudicadas pela queda de oxigenação, pela dificuldade das trocas gasosas. Entendi. A gente está vendo aí uma ilustração. Eu vou pedir até para os meninos removerem o destaque, para que o pessoal de casa possa ver aí a ilustração completa. Obrigada, gente. Aqui a gente está vendo em destaque, em detalhe, né, os pulmões, né, doutora? Se a gente puder explicar para o pessoal de casa, na prática, como a fibrose funciona, queria que você explicasse ainda melhor para o pessoal de casa. Então, os tecidos pulmonares, eles são considerados os tecidos um pouco esponjosos, como esponjas, porque nessas esponjas vão acontecer a troca do sangue venoso para o sangue arterial, ou seja, para que nossos tecidos, eles recebam a oxigenação adequada, para que nossa respiração seja adequada, para que os outros sistemas também funcionem. Certo. Na fibrose pulmonar idiopática, esse tecido pulmonar normal, que é vermelhinho, esponjoso, com bastante sangue, todo o sangue do nosso corpo passa pelos pulmões, então esse tecido pulmonar, ele é substituído por um tecido fibroso, que geralmente é pelo número aumentado do colágeno, há uma superprodução de tecido fibroso nos pulmões, e as áreas pulmonares mais acometidas são as áreas das trocas. Por quê? Porque os capilares, eles ficam em volta dos alvéolos, que são as menores estruturas pulmonares, que onde acontecem as trocas, esses alvéolos, o tecido ao redor, ele vai ficar grosso, sim, espesso. Eu vou citar um exemplo muito grosseiro, como uma sola de sapato. E aí, como é que vai haver uma boa oxigenação nas estruturas mais nobres dos pulmões? E aí vem os primeiros sintomas, que geralmente é o cansaço, como você mencionou, a falta de ar, o desconforto respiratório, a tosse seca, que geralmente é uma tosse sem secreção inicialmente, sem muco. E aí o que a gente observa, além disso,
a fadiga, o cansaço, Sim. a dificuldade em realizar as atividades habituais. Entendi. Já trazendo aqui uma das questões no WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. O Marcelo perguntou quais são as causas, né? O que leva a aparecer a fibrose pulmonar, então, doutora? Então, a fibrose pulmonar idiopática, até então a gente não tem uma causa definida, mas existem alguns fatores para que apareçam, né, os sintomas e a doença venha a aparecer, sim. A literatura fala que existe história familiar, de 3 a 20% pode estar ligado à história genética, ou seja, um irmão, 2 irmãos que tenham essa doença. Fatores como tabagismo, ex-tabagismo, relação também com a atividade profissional, exposição ocupacional à poeira, marceneiros, por exemplo, pessoas que trabalham em atividades com exposição ocupacional. Isso também favorece, a gente não sabe explicar como, mas que são situações que podem acontecer. Sim, nós já citamos aqui alguns dos sintomas mais comuns, mais frequentes, né? Cansaço, falta de ar. Existem outros sinais e sintomas, assim, que podem acender esse alerta, doutora? Sim, os principais, tosse seca, sem secreção, sem muco, falta de ar, dispneia. Algumas pessoas, alguns pacientes, eles perdem peso, eles ficam emagrecidos. A literatura fala também em baqueteamento digital. Os dedos, né, no finalzinho, eles vão apresentar uma estrutura mais grossa, que a gente chama de unhas em baquetas de tambor, baqueteamento digital. Devido à dificuldade nas trocas gasosas, pode apresentar cianose, ou seja, as extremidades ficarem roxas, tanto dos dedos como também da região labial. A gente trouxe esse assunto para cá muito em função também da morte da cantora Rita de Cássia, que pegou muita gente de surpresa. Ela já estava em tratamento, veio a falecer na semana passada e ela foi em decorrência da fibrose pulmonar idiopática, que é justamente essa que não tem uma causa. Mas existem outras também, né, doutora? Que é a fibrose pulmonar cística. O que é que diferencia uma da outra? Então, quando surgiu a matéria nas redes sociais, inclusive colocaram fibrose cística. Sim. A fibrose cística, ela é uma doença crônica, uma doença de genética, na verdade, transmissão genética, alteração cromossômica, e geralmente ela é identificada na fase infantil. O próprio teste do pezinho, ele é uma forma de triagem da fibrose cística. Então, geralmente são diagnosticados. O que chama a atenção na fibrose cística são infecções respiratórias de repetições. Por quê? Porque o muco pulmonar, nossos tecidos pulmonares, eles produzem muco também. Esse muco para defesa, né? Para que haja uma defesa no tecido respiratório. Então, na fibrose cística, especialmente, o muco fica exagerado. E esse muco fica grosso, fica amarelado, esverdeado, em algumas situações, favorecendo a infecções respiratórias de repetições. E, geralmente, não só os pulmões vão ser acometidos. Pode ter acometimento dos intestinos, do fígado, do pâncreas e outros órgãos podem ser acometidos também. Entendi. No próximo bloco, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Você deve participar enviando suas perguntas para a gente. Aproveita aqui a presença de uma especialista e manda sua mensagem no WhatsApp do Mulher Demais. É o 991050400. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, inclusive falando sobre diagnóstico, sobre tratamento, acompanhamento, a importância desse acompanhamento médico também. E a gente volta a conversar com a doutora Gerlânia. Pode ser assim, doutora? Pode ser. Beleza, combinado então. Daqui a pouquinho a gente volta a falar, né, sobre o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Mas ainda falando em